hoje. Que pena que você veio hoje, porque não sobrará pedra sobre pedra. Hoje nós vamos falar do grande, do terrível problema dos crentes. Vocês acham que o problema dos crentes é o pecado? Sim ou não? Não. Não. Sabe por quê? Porque crente não peca. Porque quem está continuando a pecar é porque não é crente. Crente não peca. Prestaram bem atenção no que eu estou falando? A santidade é situação sine qua non. Que tal, gostaram do meu latim? Para você ser crente. Se você continua na prática do pecado, ainda existe trevas dominando a tua mente. Se você não venceu a carne e se você não venceu as trevas, é porque ainda não habita em você totalmente a luz. Ainda você tem uma parte de trevas em você. Isto é, a tua natureza é um vidro de conserva. Sabe como que é vidro de conserva? Você põe o pepininho, põe a cebolinha, põe não sei o quê, daí põe vinagre, daí tal e fecha. Então, você está conservando dentro de você, você tem que me dar o microfone daí. Está conservando de você o que é? Trevas. E por que que ainda tem trevas? Primeiro, porque você não conhece a palavra. Porque quem conhece a Deus não peca. Mas apóstolo, até pastor peca. É porque não conhece a Deus, gente. Tem o título de pastor. Mas olha o que a Bíblia diz. Ai daquele que picar no altar. É melhor que amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogasse no mar do que pecar no altar. Gente, não tem como andar no pecado e com Deus. Ou você anda de um lado ou anda do outro. É claro que quando você é recém-convertido, é toda uma situação, porque você tem que compreender que você está passando a primeira dimensão do reino dos céus. Qual é a primeira dimensão? A água nos artérios. O que é água nos artérios? É quando só os pés estão sendo molhados. Significa o quê? Você está passando o momento de purificação. Mas quantos anos você vai ficar desencapetando? Tem gente que está há 30 anos na igreja e está encapetando ainda. Não, vamos julgar assim, sem emoção, sem alma. Você acha que uma pessoa que continua abrindo site pornográfico é crente? Você acha que uma pessoa que está na igreja, entendeu? E faz sexo anal é crente? Quero avisar as mulheres. Se o teu marido te submete ao sexo anal, é porque, na verdade, ele quer ser homossexual. Porque o homem que quer fazer sexo em outro lugar, que não seja no lugar certo, é porque ele quer uma prática homossexual. E para Deus isto é abominação. Diga para o teu irmão assim, meu Deus,
Esse apóstolo, ele é terrível. Por isso que sou apóstolo. Eu falo o que pastor não vai falar. Porque os pastores, a culpa não é tua, a culpa é do diabo. O pastor não. O apóstolo não. O apóstolo diz assim: quando que você vai criar vergonha na cara e ser crente? Para isso que o apóstolo existe. Porque não é aquele que passa a mão na demoniada. É ou não é? Daí, vocês acham que um cara que é crente, ele tem problema em dizimar e ofertar? É porque não é crente, gente. Entendeu? Vocês acham que alguém que se diz crente, que continua na masturbação, é crente? Gente, não conheceu a Deus, porque a hora que você conhecer a Deus, você nem quer chegar perto do pecado, porque é tão precioso o que você ganhou e atingiu, que você não abre mão, você nem corre o risco, você não anda nem perto do abismo. Só que o crente pegou um versículo da Bíblia e se transformou na Bíblia dele. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Até quando você vai ficar caindo? Criança que cai porque está aprendendo a andar. Estão entendendo, gente? Quando você é recém-convertido, ainda é o início da purificação. Você está nos primeiros reinos. Mas o segundo nível do reino é quando as águas chegam nos joelhos. Isto é, agora você compreendeu que não tem como andar no reino de Deus sem o quê? Oração. Por isso que a água é no joelho. Porque agora você começa a entrar no nível do reino de poder. Quando você descobre a oração, principalmente a oração em línguas, e você começa a transitar com as águas nos joelhos, agora você foi para um ponto que não só você tem a convicção da salvação, mas agora você sabe que você tem poder, porque o poder habita em você, e através da oração você anda em poder. Só que não para aí. É isso que eu estou tentando te mostrar. Você não pode se apaixonar pela maçaneta do reino. Aquele peca, despeca, despeca, peca, peca, despeca, despeca, peca, nunca entra no reino, só fica na porta. Quando a pessoa amadurece, ela vai se afastando do pecado e se aproximando de Deus. Daí as águas sobem. E as águas chegam no peito. Agora, você descobriu que você já não é mais crente. Agora você descobriu que é filho de Deus. Agora você sabe a tua identidade e você sabe o que é capaz por ser filho do rei. Água nos lombos, porque é aqui que nós temos as insígnias de autoridade espiritual. Quando a água chega aqui, não tem Satanás, não tem principado, não tem mais potestade, não tem mais nada, você põe tudo para correr, porque agora você sabe que é filho do rei. Mas quando você atinge o quarto nível do reino, as águas são tão profundas que você não te dá mais pé. E aí você entra no patamar mais elevado de amadurecimento espiritual.
É quando você não mais manda na tua vida, mas as águas te levam para onde ela quer te levar. Isto é, você entrou na dependência total de Deus. Você está vivendo o que Paulo dizia: não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Estão entendendo? Gente, essa história de todo mundo ser crente, que é uma frase antiga na igreja, até o diabo é crente, nós temos que parar. Eu não sou crente, eu sou filho do Deus Altíssimo. E eu estou na terra para estabelecer o reino. E para estabelecer o reino, eu tenho que estar debaixo da unção de Pai de nações. Então quer dizer, eu não corro mais atrás do carro-pipa. Eu agora sou o carro-pipa. Porque agora estou treinando discípulos. Para que eles amadureçam, para que eles tenham filhos e para que eles conquistem o mundo. Agora, como que eu posso chegar aí se eu ainda estou perdendo para o pecado? Eu estou levando uma surra da pombagira. As minhas finanças estão tudo arrebentadas porque o Zé Pilintra faz festa dentro da minha vida financeira. Estão entendendo, gente? É falta de amadurecimento. Eu posso ter passado, mas não passo mais. Eu já vivi, mas não vivo mais. É que nem uma criança. Você dizia que tinha Papai Noel, agora ela tira sarro da tua cara quando você fala de Papai Noel. Porque ela sabe que era uma fábula, ou pior, uma mentira que você contava para ela. Estão compreendendo? Tudo tem que estar no teu passado, o que é das trevas. Se ainda você tem alguma coisa no presente, é porque as trevas estão sendo alimentadas. Agora eu vou falar uma coisa que você acho que nunca ouviu, sobre os conexos. Você já ouviu falar dos conexos? O senhor é pastor, certo? Faz favor, vem cá. Este pastor, nesta cidade, ele tem um conexo. Sabe o que é o conexo? É alguém no mesmo grau de autoridade que ele nas trevas. Todo pecado que ele comete, que ele perde a unção e o poder com esse pecado, sai dele e é canalizado para o conexo dele. E é assim que as trevas se alimentam. Diga para o teu irmão, você tem alguém que depende do teu pecado para ter poder nas trevas. Obrigado. Compreenderam? Quem alimenta as trevas? Quem está na luz. Porque fora da luz não tem poder, gente. Não tem unção. A luz não produz unção e não produz poder. Para ela se alimentar, você lembra o que Deus explicou para Satanás? Você se alimentará do pó da terra. Quem é feito do pó da terra? Quer dizer, você vai se alimentar do que o homem perder. Foi muito difícil para você entender, não? Então, por isso que eu quero te explicar.
Você não pode dizer, o mundo está ficando difícil. Não. Se você continuar no pecado, quem está alimentando isso daí é você. A culpa é nossa. Nós estávamos na escola do sobrenatural, há uns 2, 3 anos atrás, e quem explica muito bem isso é o apóstolo Léo. E o apóstolo Léo chegou para um apóstolo da minha rede apostólica e disse assim: apóstolo, Deus está me mostrando que você, com o teu orgulho, com a tua soberba, com a tua vaidade, está alimentando uma pessoa que tem poder no nível da política para ter poder. Quem é? Vocês sabem? O nome da pessoa é João. E o conexo dele se chamava... Quem vocês acham? Ele morava em São Paulo. Quem era o conexo dele? João Dória. Naquela semana, ele fez uma semana de arrependimento, de confissão, de limpeza espiritual, de esvaziamento, de jejum. Sabe o que aconteceu no final de semana? O João Dória sumiu. Vocês ouviram falar do João Dória de lá para cá? Acabou. Acabou o poder, acabou a influência, acabou tudo. Só para... Eu estou dando um exemplo. Estão compreendendo? Tem um pai de santo nesta cidade, ou um feiticeiro, que se alimenta do pecado do pastor. Se ele pecar, ele ganha poder. Tem um feiticeiro, tem alguém que se alimenta do meu pecado, a nível de Brasil, porque a dimensão do meu ministério não é local, é nacional. Então tem um feiticeiro que ele depende dos meus erros. Ele está esperando que eu deixe de dizimar. Porque daí ele ganha poder aonde? Nas finanças. Coitado do meu conexo, está minguado. Está falido. Esses dias eu estava numa reunião de pastores e eles convidaram lá em Palmas, porque nós há mais de 20 anos mantemos as nossas reuniões de pastores, mais de 20 anos, em unidade os pastores. Toda segunda-feira, se você for às 19 horas, no Centro Geodésico do Brasil, tem um grupo de pastores orando pela cidade. Há anos isso, não é agora. E a reunião mensal da Ordem dos Ministros, sempre tem, né? A gente sempre está junto. E isso daí é a diferença. Nós há 15, 20 anos atrás, éramos 50 igrejas evangélicas e tinha o quê? Uns 20% da população evangélica. Passado esse tempo, nós hoje temos 1.150 igrejas evangélicas e mais de 60% da população evangélica. Qual é o segredo? Unidade. Não adianta, gente. Ou a igreja acorda, os pastores e os líderes acordam e começam a andar em unidade, ou vai ficar cada um lutando por um lado e alimentando as trevas pela falta de unidade. E aquele dia tinha convidado o Davi Gruber, não sei se você conhece ele, para ministrar. E ele falou das 7 questões de um ministro para ele ser um ministro bem-sucedido. E uma delas, a quarta, ele falou assim: qual é o nível de renúncia que você tem? Gente, no reino de Deus tem renúncia.
Se você não renunciar, você não tem como crescer no reino. É uma escolha, é uma renúncia. E daí, eu fiquei analisando, digo, gente, Deus me abençoa tanto. O que eu renunciei assim tão forte para ser tão abençoado? Digo, a minha profissão, não vi a hora de largar. Porque ser advogado, crente, não é fácil. É terrível. É quase impossível ser crente e advogado ao mesmo tempo. É quase impossível. Se você quiser ficar bem com Deus, você vai ficar de mal com os clientes, né? Então, é complicado. Então, essa eu não vi a hora de largar. Então, isso não foi muito esforço para mim. Eu digo, Senhor, o que eu renunciei de tão forte para você me abençoar tanto assim? E Deus me lembrou. Você renunciou ao sexo. Fazem 20 e poucos anos que você viaja o tempo todo. Fica em casa 2 dias por mês, ou até mais. Menos dias. E você teve que abrir mão da tua vida sexual. E a tua esposa também. Por isso que eu não concebo que um crente não possa resistir, mesmo casado, à fidelidade no sexo. Não entra na minha cabeça. Porque faz 20 e poucos anos que eu viajo o mundo inteiro, fico em hotel, sozinho, e nunca caí. E nem me masturbei. E sabe por que eu tenho esse padrão de vida? Porque o que eu ganhei na minha vida como crente e como filho de Deus é tão valioso para mim. A intimidade que eu tenho com Deus é tão valiosa que eu não vou abrir mão por causa de 5 minutos de prazer. Gente, eu nem me concebo pelado na frente de uma outra mulher. Só uma pessoa encapetada para fazer isso. Diga para o teu irmão, hoje o pastor veio sério. Sabe por quê que eu estou te falando isso? Porque nem dinheiro, nem sexo, nem nada na face da terra pode tirar a presença de Deus da tua vida. Você não pode negociar a tua santidade e a tua salvação por um prato de lentilha. Você não abra a mão da tua primogenitura por causa de um prato de lentilha. Não passe ninguém para trás, não pegue dinheiro de ninguém por causa de um prato de lentilha. Seja fiel com a tua esposa, com o teu marido. Seja fiel com os teus líderes. Seja fiel no dízimo e na oferta. Seja manso. Tem gente que é tão sanguíneo, que é hemorrágico. É ou não é? Ele às vezes se assusta com ele mesmo, de tão sanguíneo que é. Gente, a Bíblia diz que nós temos que ser mansos.
Quem era o homem mais manso da face da terra? Moisés. Ele deve ter matado o egípcio mansamente, cantando louvores às vezes. Gente, sabe por que a gente não é manso? Porque não tem domínio próprio. Sabe por que a gente é colérico, sanguíneo e tudo essas coisas aí? Por falta de domínio próprio. E sabe por que nós não temos domínio próprio? Porque nós não jejuamos. O jejum te leva a ter domínio próprio. Quer apostar comigo? 7 dias de jejum no monte. Você chega o primeiro dia cheio do poder, estufado de unção, e chega lá e e o mosquitinho vem. E você primeiro dia, cheio da força. 7º dia, você nem senta para não cansar. E vem o primo do mosquito do primeiro dia. Você olha, pensa, vale a pena? Acho que eu vou deixar para depois. Bom apetite. O jejum te leva a uma condição de renúncia que você fica tranquilo. Estão compreendendo? As pessoas dizem assim: Coraiola, você é tão calmo, você é tão tranquilo. Também, depois de anos em jejuns tudo longo, ou você fica calmo e tranquilo, ou senão a carne é muito forte. Não, eu acho gozado os crentes que chegam para o pastor: pastor, o senhor sabe, a carne é fraca. A carne não é fraca. Você só está pecando e está desse jeito porque a carne é forte. E sabe o que está faltando para essa carne? Jejum. Então o que eu ensinei ontem, quem não veio ontem, levanta a mão. Bem feito. Vocês perderam, ainda bem que está gravado, vocês têm como resgatar. Gente, quero te falar uma coisa. Ontem eu contei o pulo do gato para quem quer andar no sobrenatural. Qual é o primeiro pilar? Intimidade. Segundo, jejum. E terceiro, fé. Mas hoje eu reservei para vocês o melhor vinho. O vinho da saída. Para quando eu for embora, eu vou embora hoje. Como a manifestação foi bem ruim, eu acho que eu não vou voltar. Eu vou embora hoje. Tá bom, eu volto. Diante dos apelos, eu voltarei. Daí, eu vou, mas você vai continuar sendo ministrado por mim. Pelo YouTube, pelo Instagram, e é claro, pelos livros que você vai ler esses livros. Tem gente que já leu 20 vezes o Lei dos Dois Altares. De tão importante que é esse livro. Mas hoje eu quero falar algo que inclusive eu transformei em livro. Teria como alguém me trazer Alma Prostituta e os 7 Espíritos aqui para mim? Faz favor. A Lei dos Dois Altares já falei ontem.
Gente, eu não vou. Gente, temos 41 pessoas na internet. Vamos dar uma salva de palmas. Olha, a frequência no seminário foi uma beleza, hein? Ó, você que está em casa, já prepara, você também, já prepara o azeite, porque hoje é o dia da unção. O outro também. Eu só fiquei olhando para você. Como que é o seu nome? Eu fiquei olhando para você. Você olhou na mesa, passou da mesa, e daí foi na caixa e procurou. Eu estava procurando outra coisa. O que você estava procurando? Eu nem sei. Beth, é Beth? Beth! Você trouxe errado. Aí, ó. Pega o outro. O outro. Qual que é o outro? 7 espíritos. Gente, alma prostituta, eu não vou poder ministrar para vocês, que não faz parte desse seminário. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Esses livros não são 2 livros. Eu tinha feito só um. Obrigado. Eu só tinha feito um livro. Se chamava Alma Prostituta. Mas daí, quando o cara que está montando o livro para mim disse, ó, vai ficar com aproximadamente 400 páginas. Eu digo, ih, o brasileiro é preguiçoso para ler, até não querer mais. Digo, não adianta. Então o que eu fiz? Dividi o livro. Para você que é preguiçoso, não ter tanta preguiça. Então, alma prostituta, a sequência e os 7 Espíritos de Deus. Tá bom? Então, por isso que é bom você comprar o combo. Certo? Agora, se você quer o outro, põe o combo de 3. Então, este daqui eu não vou pregar para vocês, mas vocês vão ler o livro e vão passar pela libertação profunda que tem aqui. Tá? Mas hoje eu estarei falando desse. Não estarei falando o que está no livro, porque eu vou ser bem simplificado, porque o importante hoje é ministrar a unção. Porque aqui, eu vou lá em Apocalipse, eu mostro os 7 espíritos atuando em Apocalipse e tal. Então o livro é bem mais complexo e profundo. Tá bom? Então, quem já quer ficar com esses 2, pagar lá na livraria depois, porque senão o pessoal pensa que é de graça. Eu tenho que avisar, sabia? Senão eles querem de graça. É a velha sanguessuga e suas 2 filhas. Dá. Bom, então vamos lá. O que é isso aqui? Vocês sabem o nome disso? Não. Não tem nada de místico. Não tem nada de místico. Isso aqui é o menorá. O castiçal que o Senhor mandou fazer para pôr no tabernáculo e no templo. Não tem nada de místico aqui, não. É que nem a Arca da Aliança. Então, mas por que o Senhor mandou fazer um candelabro de 7 chamas? Em hebraico se chama Ruach. Cada chama se chama Ruach. Então é o Espírito de Deus e suas 6 Ruach. Por quê, gente? Vocês sabem? E vocês são crente mesmo? Isso é o básico, gente. Este candelabro, ele representa os 7 Espíritos de Deus. Diga para o teu irmão, meu irmão, os 7 Espíritos de Deus
é o antídoto para a ação do principado que se chama Espírito da Grécia. Aonde atua o Espírito da Grécia? Na mente. É ele que cobre o entendimento. Quando a Bíblia diz, existe um véu que cobre o entendimento, é o quê? É a ação do Espírito da Grécia. Você lembra quando o anjo foi falar com Daniel, ele disse, ó, sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas nós só pudemos vir agora porque nós estávamos combatendo o príncipe da Pérsia. E agora eu vou embora porque nós vamos combater o príncipe da Grécia. A Pérsia dominou o mundo, mas a Grécia nunca dominou o mundo. Amém? Sempre dominou o mundo. Porque a Grécia foi a única nação no mundo que dominou a mente do mundo. Compreenderam o que é o Espírito da Grécia? Ele toma a tua mente. Para vocês terem uma ideia, quando eu estive em Atenas, eu fiz um ato profético no templo de Zeus. Hoje é um museu. Quem é Zeus? Zeus é o príncipe da Grécia. Por isso que quando Jesus vai falar de eclésia, ele leva o povo para Cesareia de Filipe. E o que tem em Cesareia de Filipe? Tem o templo de Pan, tem o templo de Zeus e tem a praça das ninfetas. E ali é que ele vai falar sobre eclésia. Amém? O que é eclésia? O que é eclésia, gente? Hã? O que é eclésia? Nunca foi e nunca será igreja. A igreja vai existir muito depois. Por quê? Porque Jesus saca de um nome conhecido na época dele, usado por Roma. Eclésia era um título de Roma. E ele pega de Roma e fala para os seus discípulos: nunca as portas do inferno prevalecerão sobre a eclésia. O que era a eclésia? Eclésia seria a comissão romana que governava uma região. Por isso que é conhecida como Assembleia. Como Roma sempre foi parlamentarista, sempre foi governada por congresso, em cada lugar que eles estabeleciam domínio, eles punham uma eclésia. Então, Jesus, por mais que era judeu, ele não usa um termo judaico para representar o poder que os discípulos iam ter. Porque, na verdade, Jesus nunca veio estabelecer uma igreja e nem uma religião. Ele veio estabelecer o quê? Um reino. Então ele está falando para os discípulos, quem são eles? Vocês são a eclésia do reino. O que vocês decidirem, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Então ele está dizendo, o império das trevas não tem poder quando vocês decidirem alguma coisa. Amém? Ele não só usou este termo romano, ele usou um outro termo romano, chamado apóstolos.
Quem deu o nome para os seus discípulos e apóstolos? Ele. E da onde ele pegou essa palavra? Porque também não tem nada a ver com religião. O que é um apóstolo? O termo apóstolo foi criado pelos fenícios, que era o almirante que governava, que controlava, que era o comandante da esquadra onde ia estabelecer uma cidade fenícia de comércio. Roma pega o termo apostólico, o apóstolo, e põe para o almirante que coordenava e comandava as embarcações de domínio de Roma. Então, quando ele estabelece o apostólico, ele está dizendo que os discípulos dele tinham, vamos dizer assim, tinham peso de governo, de comando. Mas ele não usou só esse termo. Eu sei que vocês já estão ficando assustados. Como que Jesus usou tanta coisa de Roma? Ele usou o termo de Roma, o que falava o termo de Roma sobre convento. O que é um convento? Fala para mim, o que é um convento? Não é a casa das freiras. Convento era o que o imperador de Roma falava, aonde 2 romanos estiverem reunidos, eu estarei presente. O que Jesus fala? Ele usa o mesmo termo romano de convento e diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Compreenderam agora? Todos esses termos são termos de governo. Nós é que trazemos Jesus e Deus para a religião. Na verdade, ele estabeleceu o governo. E ele vai para Cesareia de Filipe para entregar a chave do reino. E ele, para entregar a chave, perguntou: que diz o povo que eu sou? Daí ele ouviu o que o povo dizia. Daí ele falou para os apóstolos: e vocês dizem quem eu sou? E eles disseram, Pedro falou: tu és o Filho do Deus vivo. Ele disse: porque não foi nem sangue nem carne que te revelou, mas foi o Espírito que te revelou, eu agora te entrego a chave. Então, em Cesareia de Filipe, foi entregue a chave do reino para a humanidade. O que ligares na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado do céu. Por quê? Porque só quem tem a revelação de Jesus, Filho do Deus Altíssimo, é que tem autoridade para ligar e para desligar. E exercendo o quê? Governo. Então, por que precisa ser restaurado o ministério apostólico? Para estabelecer governo. E por que nós temos que voltar a ser eclésia? E deixar de ser igreja? Para exercer governo. O que Roma fez? Roma transformou e Lutero não teve capacidade de se romper com os princípios de Roma. Ela criou a igreja paroquial. E nós aprendemos no que na paróquia? Que o padre é responsável pela vida das pessoas. Por isso que ele tem que ir em casa, ele tem que almoçar, ele tem que jantar, ele tem que visitar. E a igreja evangélica pegou o modelo romano e trouxe para a igreja evangélica, e o pastor é a pessoa fundamental da igreja. Sem ele não se faz nada, e é ele que tem que fazer tudo.
Essa era a visão da igreja primitiva? Não era. Então nós fomos acometidos de uma invasão de doutrinas romanas dentro da igreja evangélica. E uma das coisas que se escondeu foi o quê? O espírito da Grécia. Que Jesus foi lá mostrar para eles. Quem exerce governo no mundo? As trevas. Através do quê? De Pan. Quem é Pan? Deus? Não, Pan é o Deus do pânico. Quando você vê uma pessoa com a síndrome do pânico, você sabe que ali está atuando o principado de Pan. Isto é, quem domina o medo, o pavor, o susto, Pan. Compreenderam agora por que Jesus está em Cesareia de Filipe? Porque o mundo é controlado pelo medo e por Cesareia e por espírito da Grécia, que é o quê? A ciência e a filosofia. Por isso que os crentes estão possuídos pelo espírito da Grécia. Você sente uma dor de cabeça, você acredita mais no melhoral do que na cura da dor de cabeça. Porque a ciência, nós vamos matando nas crianças o poder de Deus. Nós ensinamos para as crianças a ciência. Nós mandamos elas para o centro do Espírito da Grécia para aprender sobre ciência. Nós jogamos os jovens dentro das universidades para eles aprenderem o quê? O Espírito da Grécia. E o Espírito da Grécia pôs no mundo o humanismo. Uma das filosofias do humanismo. Entendeu? Então, é muito comum hoje na igreja você ver uma pessoa que vota no PT, crente. Qual a possibilidade de um crente votar no PT, ou no Partido Comunista, qualquer partido de esquerda? Só poderia acontecer isso se tivesse acontecido dois casos. Ou ele não leu a Bíblia, ou ele não leu Karl Marx. Porque se ele tivesse lido um dos dois, ele não seria ou crente ou não seria socialista. E como o socialismo entrou dentro da igreja? Pela mente das pessoas, pela filosofia. E o que a gente fala para os nossos jovens? Nós fazemos toda a força para ele entrar na universidade. Para aprender o quê? Como se afastar de Deus. E daí a gente quer tirar eles das drogas. E daí a gente faz campanha de oração e de jejum e resgate de primogenitura e isso e aquilo para tirar eles da onde? Da onde nós pusemos eles desde os 5 anos de idade. Na mão do espírito da Grécia. Por isso que a igreja tem que assumir mais do que nunca o ensino. Nós temos que salvar as próximas gerações. Nós já estamos com 2 ou 3 gerações perdidas, que não tem mais volta. Só um milagre de Deus, um avivamento, para salvar essas 3 gerações. Compreenderam, gente? Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de um reino e de um império. E o império atua na mente das pessoas. Para vocês verem só como a coisa é, eu fui em Atenas fazer um ato profético no templo de Zeus. Todas as minhas caravanas para Israel, eu vou em Cesareia de Filipe.
É o ponto crucial para você compreender o que é a eclésia, por que existe o apostólico e por que nós temos que implantar o governo do reino. Mas eu fui para Atenas fazer uma outra coisa, um ato profético no templo de Zeus. Isto é, uma batalha direta ao espírito da Grécia. Compramos véus pretos. Todo mundo de véu preto. Entramos, todo mundo com o véu guardado. E lá dentro do templo de Zeus, eu ensinei como combater o espírito da Grécia. E a primeira coisa que fizemos foi o quê? Um ato profético. Para rasgar o véu que encobre o entendimento. E quando a gente pôs o véu e começou a rasgar o véu, todos os funcionários do museu endemoniaram. E gritavam, e corriam. Vocês precisam ver, foi uma balbúrdia, uma manifestação pública do espírito da Grécia. A diretora do museu veio correndo na nossa direção, furiosa. Mas como eu sabia que podia ter alguma coisa, eu já tinha preparado tudo. Eu só tenho a fita que nós gravamos lá no templo de Zeus. Por quê? Porque eu já tinha preparado meu filho, que estava filmando. Eu digo, meu filho, vocês sabem, jovem e adolescente como são. Eles resolvem discutir com o pai, porque ele quer explicação na frente de todo mundo, né? Então eu, conhecendo isso daí, eu já preparei ele antes. Meu filho, quando eu te disser assim, tira a fita e entrega para fulano de tal, você não discuta e não queira explicação. Depois eu te explico tudo. Mas na hora você age sem pensar, só obedeça. Nisso eu estou de costa e vem a mulher furiosa atrás de mim. E uma das pessoas que estava comigo disse assim, apóstolo Coraiola, vem vindo uma mulher correndo, furiosa. Eu só falei assim, Evandro, tira a fita e entrega para a Márcia. A Márcia era a dona da agência de turismo que administra sempre minhas caravanas. Ela pegou a fita, pôs no bolso e foi em direção da mulher. Passou pela mulher e foi embora. E eu só tenho essa fita porque eu fiz isso. Porque ela não falou com ninguém. Ela veio direto na filmadora e abriu a filmadora. E não tinha nada. Então, gente, uma das coisas que vocês têm que saber, que quando eu prego uma coisa, eu não prego porque eu vi alguém pregar ou porque li em um livro. Eu tenho a prática do que eu estou pregando. Eu prego vida vivida. Não é uma palavra morta. Eu tenho experiência nesta área. E eu digo para vocês, o que está acabando com a igreja é o espírito da Grécia. Por quê? Porque ele domina a mente, pondo religiosidade e incredulidade. Por que a maioria dos crentes estão em depressão? Pan. Porque o pan atua na incredulidade. E qual é o primeiro sintoma da depressão? Você não confiar em Deus. Então, aonde age o espírito da Grécia? O espírito da Grécia, sem você sentir, ele vai te manipulando. E manipula no quê? Ele manipula você, pondo na tua mente o humanismo, pondo na tua mente a intelectualidade, pondo na tua mente a palavrinha democracia.
lógica. Estão entendendo? Ele põe na tua mente a adoração é estética, adoração ao corpo, adoração aos esportes, a corrupção, e por aí vai. Daí você diz, meu Deus, tudo isso é só o Espírito da Grécia que faz? É o Espírito da Grécia. Que foi entrando devagarinho, através da ciência e da filosofia. Qual é o objetivo do Espírito da Grécia? Matar Deus dentro de você, para que você não creia. Então, por que nós não cremos mais no poder de Deus? Porque o Espírito da Grécia já conseguiu me dominar para que eu não creia nos sinais, milagres e maravilhas. Isto é, ele me roubou o quê? O sobrenatural. Então eu não posso sair de Umuarama falando do sobrenatural de Deus sem te contar por que a igreja não acredita mais no sobrenatural. Porque a igreja ficou intelectual. Hoje a gente valoriza quem faz teologia, mas não valoriza uma pessoa cheia do Espírito. Hoje, o culto, sem combinar, iniciou-se com um versículo. Qual deles? Não vos embriagueis com vinho, mas se embriague com o Espírito. Isso me faz lembrar de Billy Graham. Billy Graham chegou numa igreja e o porteiro da igreja estava bêbado. E quando viu ele, diz, doutor Billy Graham, como o senhor está? Faz favor, assim, aquela coisa de bêbado, sabe? O pastor viu aquilo, saiu correndo, foi lá, doutor Billy Graham, pelo amor de Deus, me perdoa, nós vamos tomar providência, o porteiro vai ser disciplinado. Billy Graham chegou para ele e disse, pastor, o senhor está certo. Só que no mesmo versículo, diz que nós não devemos nos embriagar com álcool, mas devemos estar embriagados no Espírito. No mesmo dia que o senhor for disciplinar o porteiro, o senhor pega todos que estão na igreja, que não estão embriagados no Espírito, e põe na disciplina também. Porque tão grave cometeu o erro de se embriagar, está cometendo o erro de quem não se embriaga no Espírito. Compreenderam? Esse versículo é uma balança. Ele diz que você não pode fazer uma coisa, mas tem que fazer a outra. Embriagar-se no Espírito é mandamento. Só que a gente aprendeu a fazer parte de uma igreja, de uma religião. Nós não temos intimidade com Deus. E quem domina a minha mente? O que a televisão e a internet construíram. Através do Espírito da Grécia. Só que eu quero te falar que tem um antídoto para o Espírito da Grécia. E o antídoto está aqui na tua frente. Quem é? Aqui está toda a diferença. Agora nós vamos na profundidade da revelação. Adão foi feito por Deus. Para que foi convidado Adão? Para ele governar a terra. Só que tinham seres prisioneiros na terra, que foram condenados no céu e foram mandados para a colônia agrícola da terra, para cumprir uma pena.
Eram os anjos caídos. Só que Adão se aliou aos prisioneiros. E ele, que era o diretor da prisão, abriu mão de ser o diretor da prisão, porque foi convencido pelos presos que eles que deveriam cuidar da prisão. Porque eles convenceram ele que Deus tinha enganado ele. Ele acreditou e entregou a chave da prisão. E a prisão tem nome, terra. Porque aqueles anjos caídos não podem sair da terra, porque aqui é a prisão deles. Qual é a prisão dos anjos caídos? Eles estavam na eternidade e foram condenados para o tempo. Nós vivemos no tempo. Por que os anjos não têm perdão? Porque eles pecaram na eternidade. Por que nós temos perdão? Porque nós pecamos no tempo. Então nós temos tempo para nos arrepender. Resultado: eles dominaram a prisão e a partir de então o governo está na mão deles. É que nem Dom João VI. Dom João VI manda Dom Pedro I para o Brasil para governar o Brasil. Chegou uma hora que Dom João VI disse assim para Dom Pedro I: ou você põe a coroa na tua cabeça, ou virá um aventureiro e vai pôr na dele. Jesus, na verdade, vem como filho do rei para colonizar a terra. Quer dizer, para que Jesus veio aqui? Estabelecer o reino. Por isso que João Batista anunciava dizendo o quê? É chegado o reino de Deus. Por quê? Porque estava na mão do império das trevas. E agora o reino estava reassumindo. Vem Jesus e disse: é chegado o reino de Deus. Agora eu pergunto: o reino está estabelecido ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se você disser que não, você anulou a cruz. Porque Jesus declarou que o reino estava estabelecido. E agora? O que é necessário? Agora é necessário que homens e mulheres que eram possuídos pelas trevas sejam possuídos pela luz. Mas para isso tem que ter uma mudança no DNA espiritual das pessoas. E para ter uma mudança no DNA das pessoas, é necessário que ela nasça de novo. O que é nascer de novo? É o que diz em Isaías capítulo 11. Vamos lá? Alguém podia ler no microfone, por causa da internet? Eu estou bem tranquilo te explicando, porque eu quero que você saia hoje daqui doutor em espírito da Grécia e doutor nos 7 Espíritos de Deus. Por quê? Porque você não pode mais ser enganado. Isaías 11, capítulo 1 em diante. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Presta atenção. Até Jesus, o descendente de Davi, ninguém tinha nascido desta maneira. Ele é o primeiro homem. A Bíblia não fala nem de Adão, mas ele fala que agora nasce o primeiro homem de uma maneira diferente. Como? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha aqui, ó, o Espírito do Senhor. E o Espírito de sabedoria. De sabedoria. E de entendimento. E de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza,
o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito de Deus, com 6 ruach, que são as 6 chamas, eles não vêm sobre a pessoa. Eles, na verdade, habitam na pessoa. O primeiro a ser habitado pelo Espírito de Deus foi quem? Jesus. Compreenderam agora? Quem nasce do sangue de Jesus, o que acontece no dia que nasce de novo? Ele é possuído pelos 7 espíritos. Por isso que existe a renovação da mente. Porque os 7 espíritos atuam em que lugar? Na mente. Aonde estava o véu que encobria o entendimento do espírito da Grécia? Rompe-se o véu e os 7 espíritos habitam em você, principalmente na mente. Por que na mente? Por que na mente, gente? Porque a tua vida espiritual está na tua mente. Você crê e não crê aonde? Na mente. Você fala com Deus aonde? Você fala com os anjos aonde? Você fala com o diabo aonde? E você não precisa estar na luz. Da mesma forma que quem está nas trevas, toda a vida espiritual dela está na mente. Então quer dizer, se temos uma vida espiritual, a vida espiritual ela transita onde? Na nossa mente. Então a hora que você renova a tua mente, isto é, os 7 Espíritos de Deus estão atuando na tua mente. Esse é o antídoto contra o espírito da Grécia. Não existe outro. Ou você é possuído pelos 7 espíritos, ou você é possuído pelas trevas. E o principado principal é o espírito da Grécia. Eu pergunto para vocês, quantas vezes na vida você tinha ouvido falar o que você está ouvindo falar hoje? Este é o problema. Este é o problema. É aí que nós temos que gastar tempo em preparar as pessoas e elas se libertar das trevas. Não é mandando o demônio sair, porque o demônio sai hoje e volta amanhã com mais 7, porque você não trata a mente da pessoa, você não trata a alma da pessoa. O maior perigo é mandar um demônio sair sem tratar a causa. Você manda 1 e volta 8. Porque nós temos que trabalhar na causa. Estão compreendendo? E o primeiro lugar que temos que trabalhar é na mente da pessoa. Por quê? Porque nós temos uma vida sentimental. Tudo a gente diz assim, mas eu não senti. Quer dizer, o que é forte na minha mente? A alma. Por quê? Porque a alma é prostituta. A hora que você compreende o que é uma alma prostituta, é que você vai compreender que a alma, se não passou pela renovação dos 7 espíritos, ela continua se vendendo. Compreenderam? Então hoje o que nós vamos fazer? A nossa prática é simples. Nós vamos te ungir, porque a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. O que é jugo? O que é jugo? Não, gente. Jugo é o ensino. É que a gente não compreende o que Jesus falava, porque a gente quer compreender em português o que ele está falando em aramaico. Nem em hebraico ele falava. Jugo, quando ele dizia,
tu que está cansado, isso e aquilo, troque o seu jugo, ele está dizendo é do ensino. Ele não está falando de jugo de cavalo, de vaca. Ele está falando do ensino. Porque o ensino judaico, fariseu, era um ensino de peso. E ele trazia o ensino do reino, que era um ensino leve. Então, toda vez que o senhor ouve falar jugo, não é o peso de uma prisão, é o peso de um ensino. Como você tem sido ensinado na doutrina do Espírito da Grécia, você anda sobre um jugo pesado. Compreenderam agora? Jugo é ensino, é o que entra na tua mente. Então, quando você tem uma mente renovada, o jugo é leve. Por que você não precisa se preocupar com a lei? A grande preocupação hoje, né, pastor, que nós estamos na igreja, é a supergraça. Está dominando as igrejas, gente. Eu não preciso fazer mais nada, Jesus já me salvou, eu posso continuar no pecado, que não tem problema, está invadindo as igrejas. Essa doutrina. O que na verdade não é bem assim. Se eu nasci de novo, a minha vida demonstra se eu nasci de novo. Então Jesus está falando sobre ensino. Qual é a crença que você vive? Qual é o ensino que você vive? Esses dias, gente, eu estava indo para o México e peguei um voo até o Panamá com 2 professores da Universidade Federal. E eu nem preciso perguntar se eles acreditam em Deus, né? Precisa perguntar? Quando eles me falaram que era professor da universidade, eu já sabia com quem eu estava falando. E eles me perguntaram, e o senhor o que é? Eu digo, eu sou pastor. Ah, tá. E ele disse, já para me afastar. E eu sou ateu. Ele nem precisava me falar, né? Eu digo, mas você sabe que eu gosto de ateu. Por quê? Eu digo, porque o ateu pelo menos assume o que ele crê. O pior é crente católico, que se diz crente católico e não acredita no que crê. Pelo menos o ateu é genuíno. Mas já que você é ateu, e ele tinha me falado o que ele era professor. Ele era professor de gema. Sabe o que é gema, né? Pedras preciosas. Que chato. Que chato. Eu digo, bom, já que você não acredita em Deus e é especialista em pedra preciosa, vou te mostrar uma coisa. Posso? Ele diz, pode. Eu digo, então, deixa eu te mostrar aqui. Daí peguei o meu celular, que é a minha arma terrível, e disse assim para ele, o que você acha disto? Ele disse, é um diamante, lapidado. Eu digo, é. Sabe como que eu ganhei esse diamante? Eu falei. Ele disse, não. Há 15 dias atrás eu estava pregando em uma igreja e este diamante caiu na primeira cadeira da igreja. Isto é um diamante do céu. Não, eu não acredito. Eu digo, não só esse, como esses, como esses, como esses, como esses. Qual ateu fica de pé? Se na especialidade dele eu estou mostrando os sinais de Deus,
que acontecem espontaneamente durante um culto ou qualquer reunião de oração. Contra fatos, não há argumento. Ele olhou para mim e disse: o senhor é muito engraçado. Ele não sabia o que dizer. Ele foi vencido no campo dele. Eu mostrei para ele que para Deus não é impossível nem deixar pedra preciosa cair do céu. Olha aqui, ó, coisa mais linda, esses diamantes. Isso tudo é os meus alunos do seminário de anjos, que começam a receber, depois que faz o seminário, começam a ter essas experiências. Olha só, esse pastor aqui era tradicional, gente. Eu estou sem internet aqui, espera aí. Esse pastor era tradicional. Daí, eu me esqueci da senha. Daí, esse pastor era tradicional e me viu falando na internet sobre anjo, isso e aquilo. Hã? Não é a casa, né? 5G. Daí ele assistiu eu falando de anjo na internet. Ele disse: tá bom, eu vou fazer seminário para ver o que vai dar, né? Meio incrédulo, fez o nível 1, fez o nível 2, fez o nível 3 dos anjos e começou a ministrar na igreja dele. O que você vai ver aqui é o que começou a acontecer na igreja dele. Eu fui convidado para ir pregar lá. Eu não consegui descer do carro. 27 crianças não me deixavam sair do carro. Todas elas com pena e pedra preciosa na mão, para me mostrar que os anjos deixaram para elas. 27 crianças, gritando, mostrando, porque falaram que eu ia chegar, elas queriam, é claro que elas querem, elas estão vendo o pai receber, elas também receberam, elas querem mostrar. Vou mostrar para vocês aqui. Uma das coisas que você tem que aprender é o seguinte: fé tem frutos. E os frutos existem, são sinais para o mundo que não crê acreditar. Então, por que Deus dá esses sinais para a gente? Simplesmente por um motivo: para que o mundo que te rodeia veja que você é diferente, que em você tem o quê? Poder de Deus. E por que acontece isso? Porque você está debaixo da possessão dos 7 espíritos. Esse é o nosso chamado diferente. A tua mente não é mais controlada. Olha aqui, ó, gente. Um apóstolo terminou a reunião e no final da reunião caiu 24 diamantes dourados. Igual a esse. Penas douradas. Isto aqui, quem anda no sobrenatural,
passa a viver isso como normal. Olha aqui, ó. Pastor tradicional. Hoje é ele que está mostrando as pedras preciosas. Ficou tradicional? Só tem uma maneira de mudar a mente. Quando você vê sinais. Por que eu estou hoje aqui? Para quebrar o jugo do espírito da Grécia. Para que você seja possuído pelos 7 espíritos. Para que você comece a ter o quê? Sinais, milagres e maravilhas na tua vida. Isso aqui é uma igreja. É o resultado de uma igreja se movendo no sobrenatural. Se prepare, porque através de hoje, muita coisa pode começar a acontecer. Não se assuste, porque quem faz parte do reino entra em uma dimensão que tudo pode acontecer. Da mesma forma que uma perna cresce, uma platina desaparece, qualquer coisa pode acontecer. Por quê? Porque quando nós somos possuídos dos 7 espíritos, nós vivemos na dimensão que tudo é possível para aquele que crê. Eu estava em Paranaguá, no meio de um culto, e Deus fala comigo assim: diga para as pessoas que não trouxeram dinheiro para a igreja, que agora elas vão pôr a mão no bolso, e no bolso vai ter dinheiro. Eu chamei Deus de canto ali, disse: Senhor, pelo amor de Deus, isso também já é demais. É ou não é? Publicamente essas coisas não é fácil. Deus diz: diga. Tá bom, responsabilidade é tua. Gente, quem não trouxe dinheiro para a igreja hoje? Eu. Agora você vai pôr a mão no bolso, porque Deus me falou que acabou de deixar para você dinheiro no teu bolso. E o povo começou a pôr e tirar o dinheiro. Sabe por quê? Porque quem crê, crê. E tudo é possível. Porque tudo que não existia passa a existir. E é esta unção que eu quero liberar em você nesta noite. Você começar a viver sinais, milagres e maravilhas que você nunca viveu. O primeiro deles é qual? Que a tua mente, a tua vida seja possuído pelo Espírito, pelos 7 Espíritos de Deus. O primeiro, central, é o Espírito de Deus. E ele se manifesta com as 6 chamas, com as 6 ruach. Sabedoria, que gera o quê? Está aí no texto. Sabedoria gera entendimento. Conhecimento, conselho. Fortaleza. Não, já fiz, falei com isso. Temor. É o último, é o temor. Amém? Eu quero que você na Bíblia marque aí os 7 espíritos. Certo? Aí você vai ler o livro, vai ficar especializado, porque no livro eu vou bem profundo. Só estou dando uma coisinha para você compreender o que estou falando. Ali eu vou mostrar em Apocalipse, sobre os 7 espíritos, a ação dos 7 espíritos em Apocalipse. Amém? Quem quer receber a unção? Mas primeiro, eu quero fazer um ato profético com você. Eu venho de uma família muito pobre. Você sabe por que eu vim servir o exército em Guaíra?
porque era a minha única possibilidade de eu ser alguém na vida, era entrar no exército. Meu pai era pobre, o meu avô era miserável, situação terrível. Só para vocês terem uma ideia, quando eu era jovem, eu torcia para em um PF encontrar um cabelo. Por quê? Porque aí o dono do restaurante me dava outro PF. Para vocês verem como era a minha situação financeira. Muito bem. O que meu pai deixou de herança? Nada. E o que a minha mãe deixou de herança? Nada. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que deixa herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Quer dizer, a Bíblia diz que uma pessoa pode dizer que é abençoado quando ele não só deixa herança para os filhos, mas para os netos. Esse é o bem-aventurado, abençoado. E eu nunca tive herança. Um dia, estou pregando na Bola de Neve lá de São Paulo, Congresso de Batalha Espiritual. Quando eu terminei de pregar, eu saí da plataforma e fui em direção aos livros. E no meio do caminho, um médico me parou. Ele disse assim: apóstolo Coraiola, a sua palavra é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão contundente, que o senhor não pode passar por mim sem eu lhe honrar. Eu quero lhe dar uma oferta. Eu digo: não precisa. Dê oferta para a conferência e tal. Ele disse: não, eu tenho que honrar o senhor. Tá bom. Ele me deu um montinho de dinheiro, pus no bolso e saí glorificando a Deus. Glória a Deus, Senhor, final de mês, agora eu vou poder pagar tudo e etc e tal. E Deus fala comigo assim, diz: esta oferta, à noite você vai dar como oferta. A noite chegou e eu dei como oferta. Um mês depois eu estou em Campo Grande. E veio uma profeta e diz: apóstolo, eu tenho que lhe entregar dízimo e primícia. Eu digo: faz isso no final do culto, depois do culto. Ela diz: não, Deus mandar eu dar agora. Eu digo: não, melhor depois do culto, porque eu já sei como funciona isso, gente. Antes do culto, durante o culto, eu já sei qual é o caminho. Depois do culto. Ela disse: não, tem que ser agora. Me entregou, pus no bolso, e Deus me falou na hora da oferta: entregue como oferta. Tá bom. Alguns meses depois, eu estou em Londres. Eu estava pregando em Londres. E naquele dia eu recebo um e-mail. Sabe de quem? Da advogada do DNR aqui do Paraná. DER. Um e-mail da advogada do DR. Cheguei no Brasil, procurei ela. Ela disse: sabe o que é? É que nós estamos fazendo a duplicação da rodovia do café. E uma parte da duplicação vai passar em um terreno da sua mãe. Eu digo: da minha mãe? A minha mãe, coitada, ela morreu, ela só tinha o túmulo para enterrar, não tinha mais nada. Ela disse: não, há 30 anos atrás,
o teu avô deixou esse terreno de herança para ela. E o senhor tem direito quase a 2.000 metros quadrados. E a estrada vai passar em 25 metros quadrados. Do total dos terrenos, porque o seu primo tem uma parte e tal, e tal, e tal. Então, do total vai ser 25. Como não está dividido, nós precisamos fazer um acordo com o senhor e com a sua irmã. Eu disse, meu Deus. Daí eu fui falar com Deus. Eu digo, Senhor, eu passei tanta necessidade, tanta prova, eu passei com tanta coisa e isso está escondido 30 anos. Por que agora? E Deus falou comigo. Ele disse, você lembra aquela oferta de São Paulo? Eu estava testando o teu coração. Até que ponto você me obedece? Você lembra a oferta de Campo Grande? Eu estava testando o teu coração. E hoje, eu te trouxe os tesouros escondidos. Gente, obedecer a Deus é um alto negócio. Obedecer a Deus sempre dá lucro. Eu dei de oferta, nas duas ofertas, total, somado, R$2.400. Sabe quanto vale o terreno? Mais de R$1 milhão. Eu pergunto para vocês, foi um bom negócio? Foi um bom negócio ouvir a Deus? Foi um bom negócio obedecer a Deus? Por isso eu não posso ir embora sem te dar uma oportunidade. Você nesta noite resgatar os tesouros escondidos. Coisa que você não está esperando, coisa que você não sabe, prejuízos que vão voltar para você, coisas inacreditáveis que podem acontecer. Quem está te falando foi uma pessoa que viveu isso. Eu vi um tesouro escondido ser revelado. Depois do quê? Que eu obedeci a Deus. Depois de uma oferta. Então eu quero, antes da unção, fazer esse ato profético na tua vida. Que hoje você possa resgatar os tesouros escondidos. Feche seus olhos. E pergunte para o Senhor, Senhor, que oferta você quer que eu entregue nesta noite, que servirá como um ato profético, para resgatar os tesouros escondidos na minha vida. Quantos segundos? 2. Passou de 2, você já começou a negociar com Deus. É papuf. O que Deus fala, ou você obedece, ou não obedece. A gente não precisa muita explicação. É assim que você anda no sobrenatural. É o que eu falei para o meu filho. Se você ouvir, entrega a fita, entrega e acabou. Obediência é isso, não tem discussão. Eu não preciso compreender por que eu preciso obedecer, eu só tenho que crer. Amém? Nós vamos começar a louvar o Senhor. E você terá a oportunidade agora de resgatar os teus tesouros perdidos. Coisa que você nem sabe que existe, como eu fiquei 30 anos sem saber. Mas você acha que foi pouco? A semana retrasada, o meu primo de Curitiba me liga e diz, Coraiola, nós vamos fazer o inventário da casa da nona. E o meu pai também tem uma parte.
E agora, eu sou tão abençoado por Deus, gente, que tanto eu como a minha irmã abrimos mão da nossa parte para abençoar os meus primos. Simplesmente assinamos papel e não queremos nada. Então, eu que pensei que era deserdado, que nunca tive herança. A minha mãe me deixou herança. O meu pai deixou 2 tesouros escondidos que eu nem sabia que existiam. Isso vai acontecer na tua vida. Basta que você creia. Às vezes, não é uma herança. É uma ação na justiça que está esperando uma decisão faz tempo. Ou coisas parecidas. Ou aquele prejuízo que se teve e que agora vai começar a ser devolvido para você. O importante é que tem um tesouro escondido e hoje você vai liberar. Como? Obedecendo a Deus. Amém? Nós vamos começar a louvar, daí você traz. Se você for entregar em espécie, põe aqui no gasofilácio. Se você vai passar por Pix, ou está escrito Pix lá, ou está aqui no QR Code, ou se você quiser passar no cartão, o pessoal da livraria está ali para passar o teu cartão. A única coisa que você não pode é o quê? Perder a oportunidade dessa noite, do que Deus está fazendo com esse ato profético na tua vida. Pessoal da internet, já está aí no monitor, o Pix. Hoje é a noite de você trazer à existência os tesouros escondidos. Pessoal, estamos com 60 pessoas só aqui, hein? Salva de palmas para eles.